Sabe o que uma viúva desamparada, um pai desesperado e o destino de uma nação inteira têm em comum? Parece até como este charada, né? Mas a resposta para todos eles está numa ideia bem antiga, a de encontrar uma fortaleza segura bem no meio do caos. Hoje a gente vai explorar como essa ideia aparece de jeitos bem surpreendentes. Então, o ponto de partida para nossa conversa é essa promessa que a gente encontra em Provérbios. E ela é forte, hein? Fala de duas coisas: uma fortaleza segura para proteger e uma fonte de vida para sustentar. A ideia aqui é que um certo tipo de confiança, de temor, como diz o texto, é o que pode livrar a gente do que é chamado de laços da morte. E essa é a grande questão, né? Porque, vamos combinar, falar de fortaleza é fácil quando tá tudo bem. Mas e quando a vida desmorona de verdade? Como é que essa fortaleza segura se parece na prática, no dia a dia? Bom, a nossa primeira história já começa a dar uma boa pista. Então, a gente começa no nível mais pessoal que existe, um drama de família. A história de Ruth vai mostrar pra gente como uma fortaleza pode ser construída não com pedra e cimento, sabe? Mas com lealdade. Tudo isso bem no meio de uma perda que parecia o fim de tudo. Olha, a situação da Ruth era o que a gente chama de fundo do poço. Pensa só, viúva, pobre e ainda por cima numa terra que não era a dela, uma estrangeira. Ela e a sogra, Noemi, estavam completamente sozinhas, sem rede de segurança, sem ninguém e sem a menor ideia de como iam sobreviver no dia seguinte. E aí, olha só que virada. A gente vê a transformação completa. Ela sai de uma situação de desamparo total para um futuro com segurança, com uma nova família, com um legado. A pergunta que fica é: o que foi a ponte entre esses dois extremos? Como é que uma reviravolta dessas tão incrível aconteceu? A chave para essa virada na vida da Ruth está num costume antigo, o do parente resgatador. E olha, isso era muito mais que uma simples tradição. Era, na prática, uma verdadeira fortaleza social, feita para proteger justamente os mais vulneráveis, como as viúvas e os órfãos. Era quase um sistema de resgate que já vinha de fábrica na comunidade. É aqui que a gente vê como aquela fortaleza se tornou algo real, palpável para Ruth. Não foi mágica, não. Foi uma série de ações bem concretas. O Boaz, que era esse parente resgatador, primeiro oferece proteção e comida. Depois, ele reconhece a lealdade incrível dela com a Noemi. E, por fim, ele assume o papel dele e cumpre seu dever. Basicamente, ele resgatou as duas daqueles laços da morte, que no caso delas eram a pobreza e o desespero total. Ok, agora a gente muda de cenário. Saímos de uma crise de sobrevivência, que era algo a longo prazo, para uma emergência daquelas de vida ou morte mesmo, que precisa de uma solução para ontem. Pensa só no desespero desse pai. Ele era um oficial do rei, um homem com poder, com recursos, mas nada disso importava. O filho dele estava morrendo, com uma febre altíssima, e ele não podia fazer absolutamente nada. Era totalmente impotente. Uma crise assim, imediata, de vida ou morte. E a sequência dos fatos aqui é crucial. Presta atenção. Primeiro, o pai faz um apelo desesperado. Depois, ele recebe uma promessa bem simples. Vá, o seu filho vai viver. E aí, só no dia seguinte vem a confirmação. A febre baixou exatamente naquela hora em que a promessa foi feita. A conexão entre a palavra dita e o resultado é impressionante, não dá para negar. E aqui está o pulo do gato. A fortaleza para esse pai não foi uma estrutura social, como foi para Ruth. Foi algo completamente intangível. Foi uma palavra na qual ele escolheu acreditar. Ele foi embora sem ver nenhuma prova, sem nada físico. Só com aquela promessa na cabeça. A fortaleza dele foi construída puramente na confiança. E foi essa confiança que o afastou do laço da morte que estava ali batendo na porta da família dele. Beleza, agora vamos dar um zoom out, mas um zoom out gigante. A gente vai sair do pessoal para ir para o épico. De uma crise que durou um dia para a saga de uma nação inteira, que é contada lá no Salmo 105. Aqui a crise muda de patamar. Não é mais sobre uma pessoa ou uma família. É sobre o destino de um povo inteiro. Uma fome terrível ameaçava acabar com todo mundo. A escala do problema é imensa. E o mais estranho é como a solução para essa crise começa. De um jeito que não faz o menor sentido, é totalmente paradoxal. Não começa com o resgate, não. Começa com uma traição. Um jovem, chamado José, é vendido como escravo, pelos próprios irmãos. E a partir daí, a situação dele só piora. Ele é acusado de algo que não fez e vai parar na prisão, provado com ferros, como diz o texto. A essa altura, parece que ele está indo na direção completamente oposta de qualquer salvação, né?
E então, a grande virada. Da prisão, do fundo do poço, ele é levado direto para a segunda posição mais poderosa de todo o Egito. Toda aquela jornada de sofrimento, no fim das contas, colocou ele no lugar exato onde ele precisava estar. Ele se tornou, literalmente, a fortaleza da sua nação, organizando tudo para que o seu povo sobrevivesse à fome. E o resgate da nação não para por aí. Ele continua com uma série de intervenções, em uma escala gigantesca. O ponto principal aqui é a magnitude. A fortaleza, nesse caso, não foi algo sutil. Foi uma demonstração, assim, avassaladora de poder. Tudo para libertar um povo da opressão. Então, ok. A gente viu 3 histórias bem diferentes. Uma sobre lealdade pessoal, outra sobre fé imediata e uma terceira sobre um plano gigantesco, de longo prazo. Mas qual é o fio que amarra tudo isso? O que une essas 3 narrativas? Quando a gente olha aqui, fica bem claro. Cada história tinha uma crise existencial diferente. Desamparo, uma doença mortal, fome e escravidão. E para cada crise, o refúgio, a fortaleza, apareceu de um jeito único. Para Ruth, foi a bondade de um resgatador. Para o oficial, foi a autoridade na palavra de um curador. E para a nação, foi um plano soberano. Ou seja, uma fortaleza pode ser uma pessoa, uma promessa ou até mesmo um plano que se desenrola ao longo de gerações. E isso amarra tudo e nos traz de volta lá para o começo, para aquele versículo de Provérbios. A Ruth foi salva do laço da pobreza, o filho do oficial do laço da própria morte, e a nação de Israel dos laços da fome e da escravidão. Cada um, de um jeito totalmente diferente, encontrou a sua fortaleza segura. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essas histórias mostram como uma fortaleza pode aparecer nas mais diversas crises, como é que esse princípio se aplica hoje? O que significa, no nosso contexto, na nossa vida, procurar por essa fonte de vida que o provérbio menciona?